No início do mês, ministros da Agricultura de 9 países da União Europeia, entre eles Portugal, Itália, França e Espanha, pediram ao executivo do bloco que fizesse progressos rápidos nas políticas de segurança hídrica. Em julho, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a criação de uma estratégia para a gestão sustentável da água, em um contexto em que representantes apelavam para que a água fosse uma prioridade máxima na agenda europeia. Iniciativas que propõem a restrição do uso da água têm gerado protestos do agro ao redor do mundo. Nesta semana, por exemplo, produtores rurais da Austrália se reuniram na capital do país para protestar contra medidas do governo sobre o uso da água e outros temas que também afetam o setor por lá. Neste ano, você também viu aqui no Hora H do Agro que no Oregon, Estados Unidos, pequenos produtores rurais reclamavam da tentativa do governo de fechar pequenas fazendas com base em regras sobre o uso da água lá no estado. Agora, no ano passado, agricultores da Espanha se manifestaram contra planos do governo de reduzir o fornecimento de água para a irrigação de lavouras. Já na França, manifestantes protestaram em julho deste ano, agora, lá no Porto de Grãos. Nesta ocasião, o motivo das manifestações foi a construção de reservatórios de água para abastecer a agricultura, em um cenário onde a seca aumentou as tensões sobre o uso dos recursos hídricos no país de Macron. E aí a gente acompanha tudo isso de perto, trazendo essa discussão para o Brasil. Será que vai haver restrição para o uso da água por aqui? Para tratar deste assunto, a gente abre o primeiro painel dessa edição, com Paulo Hermann, que é CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Jordana Girardello, assessora técnica da Comissão Nacional de Irrigação da CNA, e José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Sejam muito bem-vindos. Paulo, eu começo com você. Há no seu radar uma chance da restrição ao uso da água se espalhar por diferentes regiões aqui no Brasil? Olha, Kellen, esse tema uso da água é um tema que tem grande interesse social e ele tem sempre repercussão social. E eu entendo que certos países, por exemplo, como a Austrália, que é um país que está cada vez mais tendo problemas com abastecimento de água, tenham preocupações com relação a esse tema. Já no caso do Brasil, em que nós temos 20% da água doce do mundo e estamos sobre os dois maiores aquíferos do mundo, o Guarani e o aquífero da Amazônia, eu acho que essa é uma preocupação que não me faça muito sentido nesse momento. O que nós precisamos é ter um uso racional da água e, nesse sentido, hoje os equipamentos que são vendidos são extremamente desenvolvidos, né? Os pulverizadores, os pivôs centrais, melhor dizendo, por exemplo, tem sensores que são colocados no solo que fazem a aplicação da água apenas na quantidade necessária, sem falar no gotejamento. Então, hoje existem técnicas refinadas de uso muito controlado da água. Então, eu não vejo que nós tenhamos que ter toda essa preocupação. Além do mais, só para concluir, nós não temos um problema de falta de água, né? Nós temos uma precipitação média anual no Brasil, depende da região, que varia de 1.200 a 1.700 milímetros. Nós temos, sim, uma distribuição que não é ao longo do ano igual. Por isso que é tão importante que se acumule a água para poder usar nos períodos em que a gente não tem. Importante o ponto que o Paulo traz em relação às tecnologias modernas que permitem a racionalização desse uso. A gente vai avançar mais um pouco nessa discussão e eu pergunto para você, Jordana, a seca, ela aumenta a tensão sobre o uso da água? A gente viu há pouco repercussões no mundo todo, em diferentes momentos da história, principalmente com agricultores protestando contra medidas, em muitas vezes do governo, querendo restringir a prática da irrigação, por exemplo, em períodos em que a seca fica mais intensa. Como é que está a situação hoje no Brasil? Há restrições ao uso da água já afetando a agropecuária?
Sim, Kellen, hoje a gente já tem restrição de uso da água declarado em vários estados do Brasil. Só pela Agência Nacional de Águas a gente tem 3 declarações, né, que vão desde da Bacia Hidrográfica do Paraguai, a declaração do Rio Madeira e a declaração do Rio Purus, onde você já tem um acompanhamento e um monitoramento mais dia a dia, hora a hora, para poder fazer esse perfilamento de uso, né, e o não uso da água. Minas Gerais já tem 5 bacias, ou seja, 5 bacias que já têm 25% de redução de uso outorgado para irrigação, assim como para outros usos. E temos também o estado de Goiás, onde na bacia do Meia Ponte já está em 50% a restrição de uso para o setor de irrigação, e também na bacia do Piancão, onde os produtores já foram ativados para fazer rodízio dos horários de irrigação. Então, eu acredito que o Brasil ele tem a maior disponibilidade de água doce do mundo, ele tem, né, a maior área agricultável também disponível para a agricultura, e a gente precisa, né, colocar isso dentro de reservatórios para que nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, essa água possa ser utilizada para a produção de alimentos e para a garantia da safra dos produtores rurais. Então, infelizmente, temos restrições. O Brasil, a gente funciona, né, com essas restrições partindo dos comitês de bacia hidrográfica e dos estados que também declaram as situações de emergência, e os comitês tentam fazer essa mediação para que não se vete de imediato o uso da irrigação, em detrimento dos usos prioritários colocados na lei brasileira, que é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Interessante o que você traz, então mais um degrau nessa conversa, com restrições já acontecendo em diferentes áreas da agropecuária no Brasil. E eu passo para você, José Eustáquio, nesse contexto em que há uma discussão sobre a intensa seca que atinge diferentes regiões do país, as restrições em curso para o uso da água. A terceira pergunta que cabe a você nos responder é se a agropecuária pode virar um alvo fácil, já que a irrigação é um dos maiores consumidores de água. Água essa que é destinada a produzir comida, alimento. Pode haver uma distorção nessa discussão em que se penalize a agropecuária, inibindo o uso de uma maneira mais restritiva e que traga algum tipo de dor de cabeça à produção rural? Eu acredito que sim, viu, Kellen? Então nós temos que ter bastante cuidado com o que a gente vê e observa com o que acontece lá na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Toda a regulação, ela vai ter um impacto, e esse impacto pode trazer, sim, aumento de custo ou até mesmo aumento dos preços dos produtos. O que eu quero dizer é o seguinte, a regulação em si, ela é necessária para a gente manter o desenvolvimento econômico sustentável ao longo do tempo. Só que a gente também tem que ter ideia de que tudo na natureza, né, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E a agricultura é isso. Então, quando a gente compara o setor agropecuário com o setor de produção de energia através de combustíveis fósseis, o grande problema das mudanças climáticas não está na agricultura. Este é o que é o risco, viu, Kellen, da gente incorporar questões que estão discutidas lá fora para uma realidade nossa que é completamente diferente. Importante esse aspecto. Então, dentro desse primeiro patamar aqui da nossa discussão, a gente discutiu a eficiência das novas tecnologias para um uso mais racional. Avançamos para um cenário que já é de restrição ao uso da água em algumas áreas do país. E o terceiro ponto, um alerta para não haver a vilanização da agropecuária quando a pauta principal vira o uso da água. Eu volto para você, Paulo, que está no Rio Grande do Sul e hoje preside uma entidade que é da indústria, mas durante muitos anos você esteve à frente de uma grande empresa do setor agro. A pergunta é, no Rio Grande do Sul, ano após ano, se discutem pontos e tentativas de ampliar as barragens, melhorar a oferta de água, especialmente em tempos de laninha, quando a escassez de água castiga a agropecuária. Qual é o avanço que você tem observado e como essa pauta do uso da água também atinge a indústria? Olha, a água sempre gerou discussões muito apaixonantes, né? Porque é um elemento essencial à natureza, à vida humana. Agora, se você olhar a quantidade de água precipitada ao longo do ano no Brasil, e em particular no Rio Grande do Sul, nós temos aí 1.500, 1.400, 1.700 milímetros. Se você chega em Israel e fala que você tem problema de seca com 1.700
milímetros de chuva por ano, eles vão rir da tua cara. O que nós precisamos, sim, é tomar medidas para que, quando tiver esses períodos de baixa chuva, você possa ter água para isso aí, né? E aí começa o entendimento de que é, como se dá água na natureza, o que é um ciclo de evapotranspiração. Existem estudos científicos mostrando que 90% da água aplicada na agricultura, ela simplesmente nós tomamos emprestado e devolvemos ela para a natureza. E que os 10% que a agricultura absorve, ela devolve nas frutas. Para pegar só um exemplo da melancia, 92% da melancia é água. Então, o tema do Rio Grande, que perdeu 65 bilhões de reais em 5 anos de estiagem, ao longo de 5 anos, não é um problema de falta de chuva ou falta de água, é um problema de distribuição irregular. E isso pode se resolver por meio da irrigação. Importante. Por meio da irrigação, esse tema seria resolvido, mas ano passa, entra outro ano e a gente vê avanços muito módicos, muito pequenos em diferentes áreas do país. A pergunta para você, Jordana, por que não se avança de forma mais estruturante, dado que se conhece esses ciclos da natureza, os períodos de seca, às vezes mais intensos, menos intensos? E o segundo ponto para você, Jordana, é onde estão as regiões mais sensíveis em termos de restrição ao uso da água? Você acredita que mais áreas no Brasil vão sofrer esse rodízio na irrigação ou outras práticas, como você mencionou? Um avanço muito importante que o Brasil deu foi quando ele incorporou dentro do Plano ABC+, os sistemas irrigados. Então, isso é um claro reconhecimento à irrigação e tudo que ela compõe, desde as técnicas de agricultura de baixo carbono, por isso ela foi incorporada na questão do sequestro no solo, até mesmo a questão da resiliência e adaptação do produtor rural frente às mudanças climáticas. Então, com mais incertezas entre os períodos de chuva, né, onde você pode ter essas chuvas mais concentradas e aumentar os veranicos, ou seja, aumentar o período onde você não tem essa precipitação, a irrigação ela é essencial para a manutenção de safra. Antes a gente falava muito da irrigação para você ter uma segunda safra. Hoje ela já está sendo imprescindível para a manutenção, inclusive, da primeira safra em várias regiões do país. E o planejamento. Então, os produtores, eles vêm ao longo dos anos se planejando para acumular essa água nos períodos de alta precipitação, para que ela seja utilizada nos períodos de baixa precipitação. Mas falta, de fato, um entendimento, né, nacional da segurança que as barragens trazem como segurança nacional. Então, a gente observa que existe muita discussão e um entendimento muito claro em todos os estados, em o país como um todo, de barragem para gerar energia e de barragem para abastecer as cidades. Mas isso não é um consenso quando a gente fala da importância de barragens para a produção de alimentos. Vários estados, infelizmente, não autorizam o produtor a fazer o seu barramento naquele estado, para poder acumular e utilizar no período da chuva. Então, a gente precisa que isso seja equalizado, isso seja um entendimento realmente de uma nação para trazer segurança alimentar e segurança hídrica para esses nossos produtores. Importante, esse aspecto tem a ver com as regulações, o papel do Estado também nas diretrizes de autorizar o avanço dessas práticas. O Eustáquio, você como pesquisador, tem observado algum tipo de impedimento nesse sentido, em que há uma iniciativa por parte de agricultores ou indústria ou outras partes da economia que querem usar a água de uma maneira eficiente, mas esbarram na dificuldade de obter licenças para fazer o uso da água? Isso é a exceção ou isso é a regra? Isso acontece de um modo geral, viu, Kellen? Eu não teria um número exato para te passar, mas isso é corriqueiro no nosso país. O que a gente tem que entender, como bem a Jordana e o próprio Paulo comentaram, é que investimento em tecnologia, neste momento, é fundamental. Por quê? É a tecnologia que vai fazer com que, nesses períodos de escassez, a gente possa tirar maior produtividade nesses momentos. Eu conversei com alguns agricultores, viu, Kelly, no Mato Grosso e em outras regiões do país, e eles estão realmente verificando a dificuldade do atual plantio. Alguns deles estão atrasando em 1, 2 semanas, esperando que as chuvas retornem. E o que eu falo é o seguinte,
A agricultura, ela é sazonal. Então, essas questões climáticas, sai ano, entra ano, elas sempre acontecem. Mas se você investir em tecnologia, você está se preparando de forma a estar mais capacitado a enfrentar esses desafios. Importante. Paulo, qual o papel de Brasília nesse contexto? Qual o papel do Congresso Nacional para legislar e abrir caminhos em vez da gente trazer dificuldades para o setor produtivo em tempos de seca como que estamos passando? Eu acho que a gente poderia pensar em seguir o modelo americano, em que os agricultores criam cooperativas de gestão da água, gestão do nível da água do freático ou do nível do aquífero deles. E eles vão calibrando entre eles, né, em função se há uma recarga ou não, se pode usar mais ou menos água. Agora, eu gostaria de aproveitar, Kelly, acho que quando a gente fica discutindo que tem seca e tem perda, eu acho que a gente está sempre discutindo em cima de fato consumado. Nós precisamos trabalhar na antecipação dos fatos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é institutos meteorológicos com maior tecnologia e acuracidade. Cada município agrícola precisa ter um instituto meteorológico de grande acuracidade para poder fazer previsões de clima mais precisas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos considerar que a irrigação ela é fundamental. E como eu já falei no bloco anterior, hoje existem tecnologias que você aplica somente o milímetro necessário para aquele momento do desenvolvimento da planta. Não tem mais aquela aplicação tipo chuvarada. Terceiro ponto, nós temos que investir mais em biotecnologia. Existem variedades cultivares que são mais resistentes a estresse hídricos. Existem variedades de soja, de milho, que se eu tenho definido, detectado, ou tenho uma previsão de que eu vou ter um período de estiagem, eu tenho que mudar o tipo de produto que eu vou fazer. E o quarto ponto é a gestão. Se eu tenho previsão, por exemplo, de que em fevereiro, em janeiro, eu vou ter um período de estiagem, eu tenho que fazer com que o meu plantio faça com que a cultura chegue nesse período fora do ponto em que ela exige a maior quantidade de água. Ou seja, a questão do clima, ela precisa ser gerida e não apenas ser depois constatada, já que a agricultura é uma fábrica a céu aberto e o clima é um grande fator da gente ter perdas ou prejuízos, ou lucros na atividade. Muito bem, Paulo. Jordana, dentro dessa lógica de gestão do clima e gestão da água, que é um insumo primordial para a agropecuária, a pergunta que fica para você é: há alguma chance no seu radar da gente ver uma intensificação de restrições ao uso da água na agricultura, já que estamos passando por um período de seca intensa? Se sim, quais as regiões que estão com um alerta vermelho na sua avaliação? Até as chuvas, principalmente na região aí centro-oeste, que foi bastante afetada, né, com uma seca e um período mais prolongado da falta da chuva, a gente tem sim a previsão de que algumas bacias declarem, né, escassez e com isso venham a aplicar algum tipo de restrição para o setor agropecuário. E a gente vem trabalhando muito forte para que o manejo ele seja cada vez mais intensificado nos sistemas irrigados. Então, a gente precisa, né, que o produtor, de fato, ele já está fazendo e aplicando as tecnologias e, com isso, a gente possa aumentar a eficiência das aplicações de água e o produtor, ele venha a ter menos restrições ao longo do ano e ao longo do sua safra. Jordana, você falou em risco de restrição ao uso da água na agropecuária. Em quais regiões, no futuro muito próximo, nos próximos meses ou semanas? Isso, acredito que alguns estados em Minas, algumas regiões, algumas bacias em Minas ainda vão declarar, né? A gente teve mais duas bacias declaradas essa semana, na terça-feira. Goiás passou a bacia do Meia Ponte para o nível 3, crítico 3, acho que muito antes da chuva chegar, ele deve passar para o nível 4, porque uma coisa muito interessante, Kelly, que quando as regiões que estão com falta de chuva recebem as primeiras chuvas, isso não alivia de imediato a situação da disponibilidade hídrica na bacia. Isso ela vai vir quando a recarga, né, do solo, a recarga dos lençóis e do aquífero e dos lençóis freáticos, elas conseguirem chegar e manter isso sendo abastecido dentro do rio, que é feita a captação superficial. Alerta então para regiões infelizmente, de vamos Minas. ter ainda
Minas, algumas regiões de Goiás e as regiões do semiárido que elas vivem numa constante situação já de delimitação e de outorgas, né, que são sempre suspensas e até mesmo diárias, né? A gente tem algumas bacias, por exemplo, na Paraíba, onde o produtor ele só pode utilizar 8 hectares, independente da sua eficiência. Então, se ele é eficiente, ele não pode aumentar. Ele tem que diminuir e parar a sua produção em 8 hectares. Dado que esse é um recurso natural, mesmo sendo eficiente, mesmo tendo a tecnologia, há uma regra maior para ser obedecida. E aí, para fechar, José Eustáquio, a pergunta é sua. Como tudo isso se conecta com o consumidor final neste momento? As restrições da irrigação colocada aqui pela Jordana, o alerta vermelho para diferentes regiões, mesmo que tenham tecnologia, vão culminar em preço de alimento mais alto ao consumidor num curto espaço de tempo? Kelly, são diversas variáveis que influenciam no preço. O que eu sei é o seguinte: no ano safra passado, nós colhemos a nossa segunda maior safra, mesmo num período muito crítico em termos de seca e enchentes no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a gente ainda está no início, né, do nosso ano safra. Eu acho que a gente ainda vai reverter isso para o breve, né? E eu acredito, até com o cenário internacional, que os preços possam subir um pouco. Então, eu mantenho aqui a minha cautela e acredito no otimismo. Ok, muito obrigada, José Eustáquio. Quero agradecer aos nossos painelistas que discutiram aqui conosco os riscos de uma restrição no uso da água e mais avançaram sobre tecnologia, alertas vermelhos para áreas produtivas e impactos ao consumidor e à economia. Paulo Hermann, CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela companhia. Jordana Girardello, assessora técnica da CNA, muito obrigada. E José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Voltem sempre. Até a próxima.